sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Eu quero, eu posso e eu vou lhe ajudar. Hoje é dia de Santa Ceia. Para você que está em casa agora nos acompanhando, saiba de uma coisa: existe um Deus que se importa com você. Seja qual for a tua história, o teu caso, o teu problema, maior é Deus para lhe abençoar. Abra o seu coração. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Orelha todo mundo tem, mas ouvidos para ouvir é algo que vem de Deus. Abra o coração e Deus vai lhe abençoar, tá bom? Você que está aqui na igreja, se prepare. Estamos no estudo falando sobre Atos capítulo 3. Vamos já entrar na mensagem, pessoal? Daqui a pouquinho eu falo aqui só com vocês. Tem várias coisas boas aqui hoje, mas o melhor é a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Se você tem a Bíblia, trouxe. Se não tiver, só acompanhar aqui nos telões, que eles passam para você. Estamos fazendo um estudo, uma série de mensagens, o passo a passo, a respeito da cura de um coxo. E nós estamos hoje na 7ª, e se Deus permitir, vamos entrar na 8ª lição. Capítulo 3, versos 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Primeiro diz assim a Bíblia: irmãos, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. 3 coisas nós já vimos nesse versículo. Primeiro, que existe uma bênção por detrás da unidade. Salmo 133, versículo 3. A Bíblia diz que quão bom que vivamos em união, porque quando vivemos em unidade, em concordância, numa só direção, o próprio Deus manda que a bênção nos alcance. Ao contrário, na casa, na sociedade, no grupo, aonde não há a unidade, ali está fadado a fracasso. A Bíblia diz que lá no céu, anjo de luz chamado Lúcifer, ele criou uma divisão e uma terça parte caiu com ele. Qual é o recado para nós? Existe uma bênção por detrás da unidade. Quando o casal anda em unidade, o sócio, os parceiros, a igreja, em qualquer âmbito, você andar em unidade, Deus vai mandar a bênção te alcançar. Segunda coisa que nós vimos, a diferença entre o hábito e a mesmice. Eles subiram à igreja para orar como era de costume. Existem os bons hábitos, o hábito de acordar cedo, o hábito do exercício, o hábito da oração, o hábito da leitura, mas a Bíblia fala da crise da mesmice. O que é a crise da mesmice? Isaías capítulo 1, versos 13 e 14, disse Deus: eu estou cansado de receber as mesmas coisas. Mateus capítulo 6, Jesus, enquanto esteve aqui conosco, ele diz que ele não se agradava de vãs repetições. O exemplo da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está na Bíblia como uma oração modelo, ou seja, pegamos as lições que tem a oração e colocamos em prática. Mas se você agora ficar repetindo, seja qual for a oração, todo dia a mesma coisa, Jesus falou que já não agrada. Então nós precisamos aprender a diferença entre hábito e a mesmice. Se caímos na crise da mesmice, vamos desagradar a Deus. Terceira coisa que nós vimos, a hora da oração. Assim como existe a hora da oração, existe a hora para tudo. Eclesiastes 3:1 diz assim: para todo propósito há um tempo determinado. Pastor, não tenho tempo de estudar. Não é que você não tem tempo, ainda não é um propósito. A hora que isso se tornar um propósito na sua vida, você vai arrumar um tempo. Tudo que é propósito para mim, tudo que for propósito para você, você abre mão do que for necessário para fazer aquilo que é para você o seu propósito. Então tudo tem um tempo. Tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Tem um tempo de cuidar da saúde. Ah, pastor, eu luto tanto que eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Cuidado, você vai ter que cuidar da sua doença. Porque se você não cuida da tua saúde, um dia você vai ficar doente e vai ter que cuidar, ou alguém vai cuidar de você. Então, para tudo na vida há um tempo determinado.
Quarta lição que nós já aprendemos, versículo 2. Eu estou passando rapidinho porque isso eu já preguei, irmãos. Versos 2, diz: e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que o entravam. Quarta lição que nós aprendemos, todos os dias, sábado, domingo, feriados, dia de chuva, dia de calor, todos os dias, alguém pegava o coxo, na maca, na cama, no braço, não vem ao caso, e o levava à porta da igreja. Mas o detalhe, o coxo nunca entrou na igreja. Preste atenção nisso. Há pessoas que estão vindo à igreja, não importa quanto tempo. Quando é que a pessoa fica na porta e não entra? Quando a pessoa ouve e não pratica. Você sabe que deve dizer a verdade, mas mente. Sabe que não deve adulterar, mas adultera. Sabe que não deve furtar, mas furta. Todas as vezes que eu, apesar de saber o certo, eu erro, eu faço o errado, conscientemente eu faço o errado, eu estou na porta, eu não entrei. Como é que entra na presença de Deus? Davi disse: Senhor, quem entrará no teu santuário? E ele respondeu: quem tem mãos limpas, coração puro, não é dado à vaidade e sabe amar. Então você pode ser o membro mais antigo da igreja e ainda nunca ter entrado na presença de Deus, porque dentro de você, você tem um ódio, você não consegue perdoar. Expressão popular, nem pintado de ouro, pastor, quero ver na minha frente. Você ainda não entrou na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você perdoa. Quanto? 70 vezes 7, se fizer necessário, ao dia. Não é pela vida toda não, é por dia, disse Jesus. Então você perdoa. Consequência, entre na presença de Deus, Deus vai lhe abençoar. Quinta coisa que nós aprendemos já: o coxo era levado. Se você não leva a sua família a Deus, alguém vai levar para outro caminho. O ditado popular diz que se você não ensina os teus filhos o caminho certo, o traficante pode ensinar o caminho errado. Porque o traficante é melhor? Não, por causa da omissão daquele que deveria ensinar o certo. Ele era levado. Quem leva a sua família? A quem a sua família para ouvir? Quem a sua família tem parado para escutar? A Bíblia Sagrada diz que nós somos mensageiros de Deus. Cabe a você ensinar o caminho certo, senão alguém vai ensinar o caminho errado e vai se dar por certo. E eu parei no último culto na sexta lição. Qual foi a sexta lição? Diz o versículo 2 que ele nunca havia andado. Sexta lição, em seguida eu entro na matéria de hoje, no assunto de hoje. Casos extremos, é necessário uma fé extrema. Se ele nunca andou, o mundo tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto, quer dizer, não tem jeito. Para Deus tem. Você pode ser alguém que a vida toda sofreu de uma depressão, de um vício qualquer ou qualquer outro problema. Mas se você agora buscar a face do Senhor, buscar o Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia garante, situações extremas exigem uma fé e uma atitude extrema. Situação extrema e você cruza os braços, a Bíblia diz: se no dia da sua batalha você for fraco ou frouxo, pequena será a sua força. Vamos ser valentes, vamos ser mais fortes e Deus vai nos abençoar. Amém, irmãos? Então até aqui é resumo. Agora a lição de hoje. Qual é a lição de hoje? Versículo 2 diz: e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Qual era o nome dela? Chamada Formosa, para pedir esmola aos que o entravam. Vamos ficar nessa lição. Qual a lição, pastor? Não deixe nada tirar o seu brilho. Não permita que nada venha tirar a tua alegria, a tua formosura. No templo havia várias entradas. Uma das principais era a Porta Formosa. Por que o nome era Porta Formosa? Bem, já explica um monte de coisa. Ela era muito bonita. Segundo os teólogos, os estudiosos da Bíblia, a Porta Formosa tinha 23 metros de largura. O que é isso? Da parede do nosso salão até a outra parede, nós temos aqui mais ou menos 21 metros de largura de igreja, só largura. A única porta, uma única porta, tinha 23 metros de largura.
era talhada à mão, era moldada e coberta por cobre. Então ela recebeu a fama de Porta Formosa. Todo dia aquele coxo era colocado. Na minha vida, na sua vida, não é diferente. Todos os dias, ou esporadicamente, vão surgir situações para tirar a tua paz, para roubar a sua alegria, para roubar a sua força. Quantas são as pessoas que quando se deparam com certos problemas, dizem: eu quero morrer, eu não aguento mais, isso não é para mim. Não deixa nada tirar a sua força. Não permita que algo ou que alguém tire a sua força, porque a força que Deus te dá, a força que Deus lhe concede, é para você vencer todo e qualquer problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas quando a aflição vier, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo para você. João 16, 20. Vamos abrir a Bíblia agora. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Saiu da boca do próprio Jesus Cristo o que? Não deixe nada tirar o seu brilho, a sua alegria. João capítulo 16, versículo 20. O próprio Jesus Cristo falou o seguinte, João 16, 20. Podemos ler? Capítulo 16, versículo 20. Está escrito assim: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo o quê? Para aqui um pouquinho que eu já vou ler o resto do versículo, não tenha pressa não. Qual é a lição de hoje? Não deixe que nada tire o brilho de Deus na sua vida. Não deixe que nada tire a alegria do Senhor em você. No decorrer da vida, vão surgir situações que virão para roubar a sua paz, para tirar a tua alegria, para roubar o teu brilho. E Jesus falou que quando essas situações difíceis surgir na sua vida, vamos ler de novo? Jesus falou: na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. E quem é que vai ficar feliz com isso? O mundo se alegrará. Para aqui um pouquinho. Sabe o que Deus está dizendo? Que ficar chorando pelo que deu errado, vou usar uma expressão mais popular ainda, chorar pelo leite derramado, você só vai aumentar a alegria de quem deseja o teu mal. Você não tem que ficar chorando, se lamentando pelo que deu errado, pessoal. Tem coisas que vai dar errado, quer você queira, quer não. E quem sabe até o que deu errado, Deus tem ali uma direção para fazer algo melhor na sua vida. Tem coisas que vão dar errado. Jesus está falando, saiu da boca do próprio Jesus Cristo. Você vai chorar, você vai se lamentar. Mas quando você chorar e se lamentar, o inimigo, dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar escrito que o mundo, dependendo da tradução da Bíblia, vai estar escrito que o diabo vai se alegrar. Então quando você passar por alguma aflição, Deus respeita as nossas lágrimas, Deus respeita o nosso luto, Deus respeita a nossa dor. Mas cuidado para o seu luto não ser eterno. Cuidado para você não fazer das suas lágrimas, das suas lamentações eternas. Deus respeita a tua dor, vou repetir, Deus respeita a tua lágrima, Deus respeita o teu momento de luto, mas não pode ser para sempre. Deus usou Davi para dizer, o choro pode durar uma noite. Não quer dizer que o choro você só pode chorar 12 horas, não é isso, mas um tempo determinado. Você não tem que chorar a vida toda. Perdeu um ente querido, Deus respeita o seu luto, mas cuidado para você não ficar o resto da vida de luto. Você perdeu o emprego, Deus respeita o seu lamento, mas cuidado para não ficar se lamentando tanto e não enxergar as oportunidades que vão surgir. Assim a vida. Ele agora está dizendo, vamos ver a segunda coisa, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas olha o que Jesus fala em seguida: e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quem acredita nisso, pessoal? Diga, eu creio. Amém, gente? Então Deus pode fazer isso. Quando o coxo foi levado à porta chamada Formosa, aquilo tirava a formosura da porta. Há problemas que vão tirar a tua paz.
às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, mas quando essas situações surgirem, quando essas situações aparecerem na sua vida, não perca a sua paz, porque segundo a Bíblia Sagrada, Deus é quem te guarda, é quem te sustenta. Deus conhece o caminho do reto e o caminho daquele que não é justo, que não é perfeito. Deus conhece o caminho do justo e do ímpio, do santo e do pecador, do que anda e do que não anda com Deus. Olha a diferença. Salmos capítulo 37, versículo 18. Salmos 37, 18. Está escrito da seguinte maneira. Salmos é mais ou menos no meio da Bíblia. Capítulo 37, versículo 18. Podemos? Diz assim, irmãos: o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. 19. Não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias da fome, o que vai acontecer? Mas por que vai ter fartura? Porque Deus conhece a sua vida. Ele sabe que você tem feito, aonde você tem andado. Ele te sonda, Ele te vê. Ele sabe quem é você. Ande no caminho reto, ande na vida reta. Dias maus vêm para todo mundo, mas quando o dia mau vier, se você agora colocar a sua vida diante de Deus, Deus muda. Veja o exemplo de Ana, a história de uma mulher que durante décadas ela viveu uma história de dor, de vergonha e de humilhação. Está em 1 Samuel capítulo 3. E eu vou terminar nessa história aqui hoje com vocês. Qual é a lição de hoje? Mais uma vez, não permita, não deixe que nada tire o teu brilho. Algumas coisas podem dar errado, mas mesmo que dê errado, não permita que nada roube o seu brilho. 1 Samuel, que capítulo que eu falei, gente? Não, então me perdoe, é 1, tá? É capítulo 1. Já é o 5º culto. O cabelo já está mais branco. Faz parte. Capítulo 1. Ontem que eu errei mais, né, irmã? Capítulo 1, versículo 6. 1 Samuel capítulo 1, verso 6. A história da Ana é uma história popular, uma história conhecida, mas eu vou trazer para você aqui algumas revelações. Primeira, podemos ler? Está escrito assim, capítulo 1, verso 6 de 1 Samuel. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Dá uma pausa aí. Para quem não sabe da história bíblica, no Antigo Testamento, a cultura, a época, o lugar que eles viviam, era comum um homem ter quantas esposas ele pudesse ter. Eu vou destacar essa frase. Porque esposas não eram amantes, não eram mulheres que ele pegava aqui e deixava colar, eram esposas. Da cultura deles, Eucana era o nome do marido, ele tinha condições financeiras, estrutura física de ter 2 esposas, e ele teve uma chamada Penina, a outra chamada Ana. A Bíblia diz que a Penina todo ano dava filhos para o Eucana, a Ana não, ela era estéril. O tempo foi passando, Todo ano havia uma cultura, uma crença, um mandamento dado por Moisés, que o povo deveria comparecer diante de Deus. O santuário, a presença de Deus, eles se reuniam em Siló. Lá em Siló, que era onde estava o templo, a igreja da época, eles paravam a semana toda para buscar a Deus. Todo ano era igual. Subia à igreja, iam à igreja, Eucana, o marido, Penina, uma das esposas, seus filhos, e a Ana, a segunda esposa, que não dava filhos. Todo ano, diz a Bíblia, quando eles subiam à igreja, a Ana não comia e chorava. Vamos ver o versículo seguinte, o 7. O 7 diz, versículo 7: assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Preste atenção agora. A Ana é a história de uma pessoa que ia à casa de Deus, junto com seu marido. Mas apesar dela ir à presença de Deus, ela não comia e ela chorava. Por que ela não comia? Por que ela só chorava? Porque todo ano era a mesma história. Quando estavam chegando na igreja, a outra esposa, esquisito pra gente, né? A outra esposa do marido dela chegava e a provocava, dizia: Ana, você não presta nem para dar filhos para o teu marido. E ela chorava e não comia. Detalhe, todo ano era igual. Todo ano eles iam, todo ano eles faziam festa, todo ano eles faziam banquete, todo ano eles se reuniam, e todo ano ela chorava e não comia. Aquele ano, a Ana entendeu que algo tinha que mudar. Ela fez uma coisa que eu vou lhe convidar já você fazer. O que, pastor? Ela entrou na presença de Deus. E quando ela entrou na presença de Deus, ela chorou, não mais diante de Penina, que a irritava, mas agora ela chorou diante de Deus. Ela entrou na presença de Deus e começou a orar. E a oração dela, quando o pastor da época, que era o sacerdote Eli, chegou, viu ela orando, pensou que ela estava bêbada, porque ela só movimentava os lábios e não saía som de nada. O profeta o repreendeu, disse: mulher, você está bêbada aqui dentro? E ela respondeu: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, é que a minha alma está muito triste, eu estou muito triste, muito abatido pelo que eu estou passando. Olha o que o profeta diz para ela, versículo 17, capítulo 1, versos 17. 1 Samuel 1,17. Então respondeu Eli e disse: primeira coisa, vai em paz. Dá uma pausa aí que eu já vou ler o resto. Quando você estiver em grande aflição, eu já li para vocês, João 16:20. Não fique chorando e se lamentando, senão o inimigo vai se alegrar. Se você está passando por uma aflição, seja uma injustiça, seja uma maldade, seja qual for o nome dessa aflição, quando a aflição vier, não fique chorando e se lamentando. Sacode a poeira. O apóstolo Paulo dizia: esquecendo-me o que deu errado, e vou